Audiência pública, dia 11/6/2019. Em nome da Câmara Municipal de Hortolândia, quero desejar a todo presente, bem como as pessoas que estão nos assistindo via web, meu mais caloroso bom dia. Senhores e senhora, me chamo Gervásio Batista Posa, sou vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Hortolândia. Atualmente ocupo a presidência da Comissão de Finanças e Orçamento, responsável pela condução dos trabalhos de hoje. A Comissão de Finanças e Orçamento é composta pelos seguintes vereadores: Luiz Carlos Silva Meire, vice-presidente; Tiago Mascarenhas Figueira da Silva, secretário; Simone Betim Lopes, membro. Desejo a todos que tenham uma proveitosa audiência pública que tem por objetivo a apresentação e discussão dos projetos de lei de número 59/2019, que dispõe sobre a lei diretriz a ser observada para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2020 da outras providências. Quero agradecer a presença de todos os participantes, servidores municipais, servidor e autoridade da Câmara Municipal. Queria também estar agradecendo os vereadores e agradecendo também o senhor Milton, presidente do sindicato, servidor que está aqui presente também nessa casa. Eu gostaria de estar pedindo ao nobre vereador Tiago Mascarenhas que faça uma evocação divina para que nós podemos dar início ao nosso trabalho. Pai nosso que estás nos céus, graças lhe damos por mais essa manhã e pela oportunidade de representarmos os nossos munícipes aqui nesta Casa Legislativa. Peço que o Senhor venha nos dar habilidade, sabedoria e conhecimento no desenvolver de nossos trabalhos. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, tem a finalidade de orientar e elaborar do orçamento atual adequado ao mesmos as diretrizes e metas da administração pública previstas no plano plurianual. Desejo a todos os participantes um excelente trabalho e declaro aberta a presente audiência pública, passando a palavra ao senhor Cristiano, que possa estar explanando toda a nossa audiência pública. Queria agradecer ao vereador Eduardo Paus, aqui presente, junto conosco. Queria passar ao Cristiano. Vamos desfazer a mesa? Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Cristiano, lá diretor de Planejamento Orçamentário da Prefeitura. E eu vou passar aqui para vocês, como que ficou o projeto de lei da LDO 2020. Antes de entrar na parte dos números, da LDO, das ações, dos investimentos, eu vou falar um pouquinho aqui do planejamento, do sistema orçamentário brasileiro, para o pessoal entender um pouquinho, onde que se encaixa aí a LDO, dentro de todo esse sistema de planejamento. Tá aqui o... Então, vamos lá. Então, planejamento na gestão pública, gente, para a gente tentar definir aí, o que vai ser feito, durante o governo, nos 4 anos de governo. Começa lá atrás, no planejamento estratégico do governo. Às vezes até antes do governo começar, aquilo que foi definido como prioridade, por exemplo, na campanha, aquilo que o prefeito deseja fazer, em que área que ele vai priorizar. Ele vai priorizar a área social, ele vai priorizar mais a parte de investimentos, ou ele vai tentar equilibrar isso, os programas que ele vai criar. Então, tudo isso é definido lá atrás, no planejamento estratégico. Depois você também tem o planejamento administrativo, que vai definir toda a estrutura da prefeitura. Isso foi feito lá atrás também, logo no começo do governo teve uma reforma administrativa, reorganizando as secretarias. E agora, no começo desse ano, teve uma outra,
mudando também algumas coisas, separando algumas secretarias. Então, isso faz parte também do planejamento. E também planejamento e desenvolvimento, né, de ocupação do espaço urbano e rural, que tem a ver com o plano diretor. Tá? Tudo isso, né, vai refletir lá no planejamento orçamentário. Tudo que envolver algum recurso orçamentário vai estar lá no PPA, que é o Plano Plurianual, na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui, né, das políticas públicas que a gente, né, tem que definir aí, né, nessas peças de planejamento, aquilo que vai ser priorizado. O que acontece? De um lado, você tem ali, né, uma demanda infinita, né, por educação, saúde, segurança, infraestrutura, cultura e lazer, né, habitação e tudo mais. Uma demanda infinita da sociedade, ainda mais num momento desse, né, de crise econômica, né, que as famílias estão em dificuldades, têm um desemprego muito alto. Então, assim, nem todo mundo consegue, por exemplo, manter os filhos numa escola particular ou pagar um plano de saúde, né? E aí acaba pressionando o serviço público. O serviço público, nos últimos anos, ficou muito pressionado por conta dessa crise toda. E, por outro lado, você tem o quê? Recursos finitos, né? Nós não temos recursos, nós não temos dinheiro para atender 100% da demanda da sociedade. E aí você tem que ver. Você tem, né, recursos finitos financeiros, de recursos humanos, de estrutura. Você tem que priorizar, né? Você tem que ver aquilo que você consegue fazer com o recurso que você tem. Ok? Então, né, na base de tudo você tem as diretrizes estratégicas do governo. No PPA, né, que é a primeira peça ali de planejamento que a gente faz lá no começo do governo. Você vai planejar. A LDO, que é a anual, você vai orientar. E na LOA você vai executar essas políticas públicas que você definiu como prioridade nesse planejamento estratégico. É claro que esse planejamento estratégico ele está sempre, né, ele é dinâmico, ele não é uma coisa estática que foi definida lá no começo do governo e depois você não muda mais. Né? A prefeitura tem uma secretaria de planejamento, né, que não é da parte de orçamento, planejamento mesmo das ações estratégicas, que está sempre revendo essas ações e definindo novas prioridades, deixando de lado outras, né, por N motivos, né? Esse quadro eu passo sempre nas audiências para mostrar para as pessoas que o orçamento público, né, da prefeitura não é muito diferente do orçamento que a gente faz em casa, tá? Mas eu estou falando de prefeitura, tá, gente? Tem muita gente que acha que o orçamento da União é como o orçamento de uma família. No caso da União, não é, porque a União ela pode se endividar, ela emite títulos da dívida pública, né? Então é um pouquinho diferente. Agora, a prefeitura não. O que você arrecada é o que você tem para gastar. Não tem como emitir títulos, né, e se endividar para poder gastar mais. A prefeitura não tem como fazer isso. Antigamente até podia, né? Algumas cidades aí se endividaram muito lá no passado, né? Porque podiam emitir títulos e, né, captar dinheiro, né, na sociedade e aí para financiar, né, ações do governo. E Campinas é um exemplo, uma cidade que tem uma dívida muito grande por conta desse tipo de operação lá atrás. Hortolândia não tem isso e nem pode fazer isso mais, tá? Então o orçamento público nosso realmente é muito parecido com o orçamento doméstico. Você tem lá uma receita, né? No caso de uma família tem lá o salário e tal, e o que ela vai gastar, né? Basicamente é o custeio ali da casa, né? Ela vai gastar com supermercado, com energia, combustível, né? Às vezes aluguel ou prestação lá da casa, né? A escola dos filhos, o plano de saúde. O que sobra para investimento? Né? É muito pouco. Né? Na maioria das famílias, né? Assim, o que sobra para você investir, para você fazer uma reforma lá na sua casa, para você trocar de carro, comprar um eletrodoméstico, fazer uma viagem, né? Que seria assim o investimento, vamos dizer,
é muito pouco, é a menor parte do seu orçamento. E na prefeitura a mesma coisa, né? A prefeitura tem um orçamento que está, na maior parte, comprometido com o custeio da máquina, né? Com pessoal, com dívida, com compra de materiais, contratação de serviços diversos, e o que sobra para investimento, para fazer novas obras, né? Fazer um posto de saúde, uma escola, um hospital, é a menor parte do orçamento. E a gente vai ver isso depois lá nos gráficos, vai ficar bem claro, tá? Então, o sistema orçamentário brasileiro, né, o que ele engloba aí? Ele engloba o PPA, que planeja 4 anos de governo. Ele é feito lá no primeiro ano de governo. Depois a LDO, que vai estabelecer as principais metas, né, para o orçamento do ano. O prazo para entrega 15 de abril, todos os anos. E depois a LOA, que é o orçamento mesmo, que vai valer para, né, execução lá no ano seguinte. Então a LDO é uma prévia do orçamento. A LOA a gente tem que entregar até o dia 30 de setembro aqui na Câmara. Aqui, né, esse gráfico aqui mostra, né, a integração dos 3 instrumentos de planejamento. Então, lá, o PPA 2018-21, ele foi feito lá em 2017. Né? Então, assim, no primeiro ano do governo, você faz o PPA para os próximos 4 anos, e ele vai até o primeiro ano do próximo governo. E isso é para ter, assim, uma continuidade nas ações, né? Para não entrar um novo governo e simplesmente apagar tudo e, né, abandonar tudo. Então, o PPA sempre pega de 4 em 4 anos. Aí o próximo governo, ele, né, sendo o mesmo prefeito ou outro prefeito, ele vai definir as novas prioridades e vai fazer um novo PPA para os próximos 4 anos, e assim vai. Né? E hoje a gente está ali, ó, fazendo, né, mostrando aqui a LDO 2020, e lá na frente, né, que vai derivar aí da LDO, né, a LOA 2020. Tá? Então, a LDO 2020 é uma prévia do orçamento 2020. Né? Uma prévia da LOA 2020. A LOA pode modificar praticamente tudo que está na LDO. Né? Mas não vai acontecer isso, não vamos modificar tudo. Né? Mas lá na frente a gente vai ter que avaliar, né, a previsão de receita, a própria despesa, e aí a gente faz algumas alterações. Pode ser que o valor final da LDO, né, que acho que está em 880 milhões, ele mude lá na LOA, né, para mais ou para menos. Aqui, né, para o pessoal ter uma ideia, né, da estrutura da despesa dentro da LDO, do PPA, LDO e da LOA, né? Qual que é a diferença? Lá nos anexos, né, se o pessoal puder depois ver, né, os anexos que a gente manda, né, encaminha, porque não é só o texto da lei, tem vários anexos lá de despesa, de receita. Né? E no PPA e na LDO você define, né, a estrutura da despesa, a ação, né, a dotação orçamentária. E no PPA e LDO, né, a gente vai ali, tem a classificação institucional, que mostra o órgão que faz parte, então, assim, daquela ação. Né? É uma ação da prefeitura, é uma ação da Câmara, é uma ação do Ortoprev, Instituto de Previdência. Aquele código ali vai definir. Né? Depois o código da unidade orçamentária, né? Qual secretaria que faz parte? Vocês estão vendo que todos os códigos têm um significado, não é um número aleatório jogado ali. Tá? Depois a unidade executora, né? Que departamento dentro daquela secretaria. Departamento que eu falo dentro do orçamento, não é o departamento... Né? Não existe, por exemplo, lá no orçamento, um departamento de planejamento orçamentário com uma verba lá para eu gastar durante o ano. Não existe isso. O que a gente tem é departamentos que a gente criou, né, dentro do orçamento, para separar as ações. Né? Na educação, por exemplo, você separa o que é educação infantil, o que é educação fundamental, né? O que é Fundeb. Na saúde você separa o que é atenção básica, o que é urgência,
e assim por diante, né? Tá? Então, essa é a classificação institucional. A funcional, você define lá a função que faz parte. Tem uma, né, e esse código vale para o Brasil inteiro. O 12 aqui, no caso, é educação. Qualquer cidade que você pegar, 12 é educação. Então, mostra que aquela ação é da educação. E depois lá, ó, 365, educação infantil. Então, o código vai mostrando para você o que significa, para onde que está indo aquele recurso. A programática, né, é o programa que faz parte. Esse programa é definido lá no PPA. No caso ali, o Educação com Arte, né, o 0204. E a ação, 1000 e alguma coisa, não consigo ver direito, construção de unidades escolares. Isso daí a gente define também no PPA. Então, tem uma série de ações. Tem as ações de custeio, as ações de investimento, né, manutenção da unidade, energia elétrica, pessoal em cargos, as ações de dívida, precatórios, né, de construção de escola, construções no esporte, na cultura, na saúde, né, compra de equipamentos, né, limpeza urbana, tem um monte de ações. Cada ação vai definir para onde que vai aquele gasto, né? Tudo isso foi criado lá no PPA. Essa estrutura toda orçamentária foi criada lá atrás. Mas a gente pode, na LDO, a gente pode modificar essa estrutura, né? Por exemplo, não teve uma reforma administrativa agora no começo do ano que separou as secretarias de cultura e esporte, que separou obras e serviços urbanos, né? Na LDO ainda não deu tempo de colocar isso, mas na LOA, quando a gente encaminhar a LOA, nós vamos ter que separar. Nós vamos separar essas secretarias, tá? Então você muda a estrutura. Aí eu vou ter que mandar um projeto de lei alterando a LDO. Porque eu não posso colocar uma coisa lá na LOA se não tiver previsto no PPA e na LDO, tá? Mas são leis que você vai alterando ao longo do tempo, não é uma coisa estática. E aí, então, na LDO, você define ali a classificação institucional, funcional, programática. Na LOA, que a gente vai encaminhar lá no final do ano, setembro, nós vamos colocar a classificação econômica. Aí você vai detalhar a despesa, né? Se é uma despesa corrente, se é uma despesa de capital, né? Se é um investimento, se é dívida, pessoal em cargos, qualquer coisa. Esses códigos vão mostrar isso. Né? A fonte de recursos, se é uma fonte do Tesouro, ou é uma fonte federal, fonte estadual, ou é um empréstimo. Então, todos esses códigos que estão ali nas dotações orçamentárias têm um significado, né? Não estão lá assim jogados aleatoriamente. Embaixo é outro exemplo, tá? Mas é a mesma coisa. E o conteúdo da LDO, né? O que a gente mandou aqui para a Câmara? Tem uma mensagem do prefeito, tem o projeto de lei da LDO, que são as regras, né, que a prefeitura tem que obedecer, né, na elaboração do orçamento e na execução do orçamento. Então tem uma série de artigos lá definindo essas regras. Depois o anexo 5, que são os programas da LDO, né, que são os programas que a gente definiu lá atrás no PPA, mas aqui, né, vai a parte da LDO, né, o específico desse ano, né, 2020, os programas, as metas, né, nesse anexo 3, anexo 5. O anexo 6 são as ações da LDO, onde tem aquelas dotações orçamentárias que eu mostrei, com os valores, né, com as metas também, ação por ação. Depois tem alguns quadros da LOA que vão em branco, tá? Que é só para demonstrar quadros que tem que estar previstos lá na lei orçamentária. E depois o anexo de metas e riscos fiscais da LDO, que são anexos que tratam assim, uma série de cálculos que você tem que demonstrar da receita, da despesa, para mostrar se tem superávit, se tem déficit, quanto que vai estar a dívida daqui 3 anos e assim por diante. A parte do Ortoprev, você tem que prestar conta aí nesses anexos de metas. Tem o cálculo atuarial também, que mostra lá se tem déficit ou não, né, na parte da previdência da prefeitura. E uma série de anexos ali para demonstrar. O que
né, o anexo 6, ações da LDO, é onde você vai ver realmente quanto você gasta em cada secretaria, em cada ação, tá? Ali é onde vai estar mesmo, ali você consegue enxergar realmente como que está ficando a LDO. Tá bom, gente? Essa parte assim mais teórica, né? Só para o pessoal entender aqui do que a gente está falando. Tudo bem? Vamos falar agora dos números, né? Que é isso que o pessoal quer ver, né? As receitas, como que ficou aí a previsão de receita para o ano que vem. Ali eu estou mostrando a receita corrente líquida, né? Depois a gente vai ver o total da receita. Aqui eu coloquei a evolução da receita corrente líquida, olha, para o pessoal ter uma ideia. Em 2016 a gente arrecadou a receita corrente líquida quase 620 milhões, teve um crescimento pequenininho, né? De 2,3% para 2017, 634 milhões quase. Aí teve uma queda, teve uma queda de 0,1 para 2018, né? É a crise, né? Então assim, a receita não cresceu, praticamente ficou igual, né? Caiu um pouquinho ainda. E para 2019? Olha, 2019 a gente está sendo otimista, né? Porque olha só, um crescimento de 10, quase 11%, né? Pulando ali de 633 milhões para 701. Agora, nossa, mas como que vocês previram um crescimento, né, tão grande assim, né, nessa crise toda? O que aconteceu? Na verdade, o que aconteceu foi que o nosso índice do ICMS, que é o índice de participação do município, né, no bolo do ICMS do Estado, ele cresceu 5%. Então, só isso daí já dá uma diferença no orçamento de mais ou menos 20 milhões. E outras coisas também. Aí você tem empréstimos. Não, empréstimo nesse caso não entra. Você tem convênios, né, que estão aumentando. A arrecadação de outros impostos também que a gente previu o crescimento. Tá? Então, assim, não é um número que você vai lá simplesmente, eu acho que vai crescer tantos por cento. Você vai olhar imposto por imposto, transferência por transferência, fazer o cálculo para cada um, e aí você chega lá num total, né? Então, para 2019, um crescimento aí na arrecadação. E para 2020, já não está crescendo tanto, 4,6%. Chegando na receita corrente líquida de 633 milhões. Né? Por quê? Porque, assim, a gente, no caso da LDO, não dá para ser muito otimista ainda. Né? A gente nem sabe direito quanto que nós vamos arrecadar em 2019. Né? Ali é uma previsão. A gente vai acompanhando a receita mês a mês, olhando, né, se está arrecadando o que está previsto ou se está abaixo. Então, olhando hoje, até a gente teve, no dia da inauguração da Ponte Estaiada, teve uma audiência pública aqui para tratar da prestação de contas do primeiro quadrimestre, onde o Vladir, né, lá da Finanças, mostrou, né, tanto a parte da receita quanto a parte da despesa. E ficou claro assim, que a nossa arrecadação está dentro do previsto, nem mais nem menos. Não dá para dizer que você vai, a parte do tesouro, né, eu estou dizendo. Então, assim, não tem, né, não dá para dizer hoje que eu vou ter um excesso de arrecadação lá na prefeitura, né, que eu vou arrecadar mais do que está previsto em 2019. Também não dá para dizer que eu vou arrecadar menos do que está previsto. Você tem alguns impostos que estão um pouquinho para cima e tem outros que estão um pouquinho para baixo. No final está tudo meio que equilibrado. Então a gente está sendo assim, cauteloso na previsão de receita para 2020. Quais foram os parâmetros utilizados? Né? Também não é um número que eu jogo lá e eu acho que o PIB vai crescer. Não. Na época da elaboração da LDO, a gente consulta os dados lá no Banco Central, né? E tem um boletim lá que traz as previsões de crescimento da economia, dólar, um monte de coisa. Acho que isso. E qual que era a previsão de crescimento da economia para 2020, nesse boletim lá do Banco Central? PIB, 2,7%. Estavam bem otimistas, né? Para o ano que vem.
né? Hoje pode ser que essa previsão já seja menor para o ano que vem. A inflação de 4% ainda deve estar nessa previsão. E o dólar para o ano que vem, 3,75. Então, assim, essa previsão já... né? Se eu fosse elaborar hoje a LDO, esses números já seriam totalmente diferentes. Então, né? Mas é o que a gente tinha lá na época da elaboração da LDO. O que vai acontecer quando a gente estiver elaborando a LOA? Nós vamos olhar de novo, né? Nós vamos olhar de novo essas previsões lá do Banco Central. E aí nós vamos ter também o índice de participação do ICMS para o ano que vem. Nós não temos esse número ainda. Ele sai lá no mês de setembro. Então, lá em setembro eu vou ter condição de fazer uma nova projeção de receita para 2020, olhando a arrecadação desse ano, né, e vendo a questão aí do índice, né, do ICMS para o ano que vem, a previsão do PIB para o ano que vem, a inflação para o ano que vem, dólar para o ano que vem. Aí a gente vai fazer uma nova previsão. Pode ser que não chegue naquele 733 lá. E aí você vai ter que cortar lá na parte da despesa, né? Para receita e despesa tem que bater. Tá bom? Acho que deu para entender, né? Essa parte. Agora, qual que é o valor da LDO? A LDO 2020 está em 880 milhões. Redondinho. E da onde vem esse 880 milhões? A maior parte ali na parte azul ali do gráfico, transferências correntes, né? Parte líquida já deduzido o Fundeb. 477 milhões, dá 54% desse total. O que está dentro de transferências correntes? O ICMS, que é o maior imposto aí que a gente recebe, o IPVA, o Fundeb, o SUS, o FPM, transferências lá para convênios da educação, para merenda, transferências da assistência social. Tudo isso está dentro de transferências correntes. Outra parte grande ali, né? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. A gente não tem contribuições de melhoria, tá? Mas esse é o nome desse grupo. O que está dentro disso? Né? 229 milhões, 26% do total. O ISS, que é, né, uma das maiores receitas também do município. O ISS, o IPTU, o ITBI, Imposto de Renda, taxas, está tudo aí dentro. A contribuição de iluminação pública. Tá? Depois o que a gente tem lá? Ó? Tem a parte de contribuições amarelinha ali, que é do Ortoprev, tem a receita patrimonial, que é só 1%, que é os juros. O recurso da prefeitura fica aplicado numa série de contas e rende juros para a gente. Receita de serviço é praticamente nada. Outras receitas correntes, você tem multas, né, basicamente multas, indenizações, dentro de outras receitas correntes. E você tem a contribuição intra-orçamentária, que também é do Ortoprev, e operações de crédito, 62 milhões, empréstimo, e transferências de capital, 2,5 milhões, que são convênios com o governo federal ou estadual. Você pode ver que transferência de capital está muito baixo o valor, porque nós não sabemos ainda, não dá para saber, não tem muita coisa contratada para 2020. E nos últimos anos também, por conta de toda essa crise, o governo federal apertando ali o orçamento, cortando, está diminuindo, né, o volume aí de recursos para convênios. Convênio para fazer obra, convênio para fazer alguma, né, comprar algum equipamento para saúde, esse tipo de coisa. Né? O que ficou maior ali foi a parte de operação de crédito, por conta dos empréstimos que estão em andamento aí dentro do município. Tá? Então essa é a divisão da receita por categoria econômica. Outra divisão que a gente faz aqui para demonstrar a receita por fonte, a maior parte é tesouro, 540 milhões. Depois, a parte do Estado, né, com 130 milhões,
a parte azul, mas assim, não é porque o Estado é bonzinho, não, né? É porque o Fundeb entra dentro dessa classificação, né? O Fundeb é classificado como uma receita estadual, né? Depois, o amarelo, recursos próprios da administração indireta, 80 milhões, que é o Ortoprev, recurso do Ortoprev, recurso da Previdência. Eu não posso pegar esse recurso para fazer obra, né? Não posso pegar esse recurso para pagar o custeio da prefeitura. Ele vai lá para o Ortoprev para pagar, né, as aposentadorias, pensões, e para fazer uma reserva que vai acumulando ao longo do tempo para pagar as aposentadorias de todo mundo, né, que vai se aposentar ainda, né, daqui a alguns anos. Transferências e convênios federais vinculados, né? Então a parte federal ali, ó, 65 milhões. Ali dentro está o SUS, convênios lá, né, da educação, da assistência social e outros convênios, né? Operações de crédito, aí a parte do empréstimo, né, empréstimos que estão em andamento. Tá? Então essa receita por fonte. A maior parte é tesouro, né? Todos esses impostos que a gente recebe, transferências que nem ICMS, IPTU, IPVA, FPM, ITBI, né? Não importa se é uma transferência que vem do governo federal ou estadual, ela é classificada como recurso do tesouro. Isso significa que é um recurso que não é tão carimbado, né? Ele é livre, apesar que uma parte disso eu tenho que gastar, obrigatoriamente eu tenho que gastar na educação e na saúde, né? No mínimo 25% dos impostos na educação, no mínimo 15% lá na saúde, né? Mas o recurso do Tesouro é o recurso mais livre que a gente tem. Eu não posso pegar o recurso do SUS federal e gastar ele na educação, né? É um recurso carimbado. O Fundeb também, não posso pegar o Fundeb e gastar na saúde, tá? Agora o Tesouro já é de livre movimentação. Eu passo sempre esse gráfico que é para o pessoal ter uma ideia, né? Porque o orçamento, assim, você vê o número lá, 880 milhões, dá a impressão, nossa, está chegando quase 1 bilhão já, né? Daqui a alguns anos o orçamento vai ser de 1 bilhão. 880 milhões. Quando você começa a tirar algumas coisas, você vê que o orçamento não é tão grande assim. Então, quando você tira a parte da receita, né, a parte da Câmara e do Ortoprev, né? Então, a receita sem a Câmara e sem o Ortoprev, cai para 770 milhões. Quando você tira a receita de capital, que são aqueles empréstimos e convênios que são totalmente carimbados também, né? Você fica com 705 milhões. Esse seria o orçamento, vamos dizer, real ali da prefeitura, 705. Quando você tira tudo que é carimbado, tudo que é convênio, né, recursos do SUS, do Fundeb, e deixa só o Tesouro, 511. Né? Sobrou 511 milhões, 58% daquele total lá. 58%. Então caiu bem, né? Então não é 880 que a gente tem aí livre para fazer o que a gente quer. Então essa é a parte da receita da LDO. Que, né, eu digo novamente assim, nós vamos rever isso na LOA. Pode ser que caia, pode ser que suba, vai depender de um monte de coisa. Vai depender da economia, principalmente, depender do índice do ICMS, vai depender dos convênios com o governo federal, estadual, dos empréstimos que a gente tem, da previsão do Ortoprev, e aí nós vamos fazer uma nova projeção de receita lá na LOA. E a despesa por órgão, vamos ver a despesa agora, como é que está ficando. A despesa 880 milhões também, né? Receita tem que ser igual a despesa, não posso deixar a despesa maior que a receita, nem menor. Né? Prefeitura Municipal, 770 milhões e 700. A parte da Prefeitura, então 880, 770, Prefeitura. Ortoprev, 80 milhões e Câmara, 28 e 400. Então essa é a divisão da despesa por órgão.
a despesa por categoria econômica. É interessante para ver assim, que área, né? Para onde vai o recurso? Você fala lá, 770 milhões, mas onde que eu estou gastando isso? Você está gastando isso, olha, 350 milhões com pessoal em cargos, dá 46% daquele total. Então assim, pessoal em cargos está pegando aí quase metade do orçamento. Outras despesas correntes, 301 milhões, quase 302, 39%. O que é despesa corrente? É o custeio. O custeio da máquina. Tudo que você precisa comprar, contratar, para manter a prefeitura funcionando, os órgãos funcionando, né? As unidades de saúde, as escolas, né? Então, a manutenção da cidade. Então, ali entra material de consumo, material de construção, massa asfáltica, material escolar, medicamento, energia elétrica, água, telefone, locação de veículos, locação de imóveis, uma série de coisas, né? Contratos de prestação de serviço, limpeza urbana, contratos de sistemas de informática para a prefeitura, né? Em todas as áreas. Então, tudo isso aí é custeio. O custeio pega uma grande parte do orçamento. E depois você tem, né, fora pessoal, fora o custeio, você ainda tem a dívida, né, encargos da dívida, precatórios e PASEP, 47 milhões e 600. 6%. Percentualmente, né, 6% não é muito. Só que vamos lembrar, 47 milhões é tudo tesouro. Tudo tesouro. Né? Não tem ali não tem convênio, não posso fazer um convênio para pagar a dívida, né? Encargos da dívida, juros e amortização, ou precatórios, ou PASEP. Sai tudo do tesouro. Quase 50 milhões. Mas assim, até que percentualmente não é tão elevado, né? Tem lugar aí que está bem pior, né? Hortolândia ainda está... Hortolândia está controlada nesse sentido. Mas o que sobra para investimento é a menor parte. Investimento, né? O que é investimento? É tudo aquilo que você vai fazer para ampliar a máquina. Né? Você vai fazer um hospital, você vai fazer uma escola, posto de saúde, uma ponte. Investimento. Pavimentação, né? Tudo investimento. 70 milhões. 9% do orçamento. Lá atrás, quando eu vim para cá, né, eu estou aqui desde 2006, naquela época a gente chegou a fazer orçamento assim, com 15% de investimento, 20% de investimento, e boa parte com recurso próprio. Quando a gente olha esse investimento aí, 70 milhões, a maior parte, com certeza, a maior parte é convênio ou empréstimo. Tá? Não é recurso próprio. Por conta da crise, por conta da arrecadação nos últimos anos sim, cresceu, mas não cresceu tanto, né? O custeio aumentando muito, até porque quando você faz as coisas lá atrás, né? Lá atrás não fez o hospital, inaugurou lá em 2004, hoje você tem que manter o hospital. O que você gasta para manter o hospital num ano é o que você gastaria para construir um hospital. Quando você faz uma escola lá atrás, depois você tem que ter pessoal para trabalhar nessa escola, tem o custeio dessa escola, né? Então, todos os investimentos foram feitos lá atrás, geraram, né, um custeio agora. E aquilo que a gente fizer de investimento agora vai gerar um custeio lá na frente. Né? Ponte Estaiada, por exemplo, é um investimento grande e tal, mas eu tenho que fazer uma manutenção ali na Ponte Estaiada, né? Não dá para largar aquilo ali daquele jeito, né, eternamente. Um dia você vai ter que ir lá fazer uma manutenção, mesmo numa obra dessa. Agora, você imagina um hospital que você tem que contratar pessoal, uma escola. Né? Então, o investimento que você faz em determinado momento gera um custeio para frente. Hoje a gente tem ali previsto para o ano que vem 70 milhões, que é basicamente empréstimo e convênios. E uma reserva de contingência que, para falar a verdade, não dá nem para falar que isso é uma reserva de contingência. Né? Nos anos bons ali, né, lá, né, quando não estava em crise, a gente chegou a deixar 3 milhões de reserva de contingência.
Uma reserva que você deixa para cobrir emergências durante a execução orçamentária. O orçamento está ficando tão apertado que a gente não consegue deixar uma reserva de contingência maior. Tá? O orçamento está cada vez mais, enquanto o país não sair dessa situação, dessa crise, enquanto a economia não voltar a crescer, né, o orçamento fica muito apertado. Agora, despesa por secretaria, né, da prefeitura, 770.700.000. Você tem a educação com 30% aí desse total e a saúde com 27%. As duas juntas ali estão pegando praticamente metade do orçamento. Depois, obras e serviços urbanos com 17%. Por que está alto obras e serviços urbanos? Porque a parte daqueles empréstimos para obras entra tudo aí, né? Praticamente. E ali também tem limpeza urbana, que é um valor considerável, né? Manutenção da cidade. Depois, finanças. Finanças é alto também, mas por quê? Porque a dívida está dentro lá da finanças. Dívida, precatório. Se tirar essa parte, finanças não tem muita coisa não. E aí as outras menores, né? Mas fica claro assim que as duas áreas, né, saúde e educação, ficam com metade do orçamento. E aí, assim, é complicado. Você vai montar o orçamento, é difícil de você atender, né, aquelas prioridades ou aqueles desejos que as outras secretarias têm. Lembrando que, vamos ver só o próximo gráfico, esse percentual aqui não é o percentual que a gente tem que gastar, né, 25% na educação, 15% na saúde. Aqui é o percentual em relação ao total do orçamento. Nesse gráfico aqui, ó, dá para ver os percentuais que a gente está ficando. Quando o Vladir veio aqui, por exemplo, apresentar a prestação de conta do primeiro quadrimestre, ele passou lá, olha, nós estamos com 20 e poucos % na educação, nós estamos com 20 e poucos % na saúde, né? Que é esse percentual aqui, em relação aos impostos e transferências, que somam ali 575 milhões, eu tenho que gastar no mínimo 15% desses impostos com saúde e no mínimo 25% com educação, com ensino. E como que está ficando? Olha, saúde está ficando com 28,7%, então quase o dobro do mínimo obrigatório, e a educação com 25%. A educação está em cima. Mas por que a educação está em cima? Bom, mas vocês gastam em cima? Não. Porque tem o Fundeb, né? O Fundeb, na verdade, você gasta muito mais com a educação. É que o Fundeb não entra aqui. Isso aqui é recurso do Tesouro. Isso aqui é o gasto do Tesouro. Aqueles impostos e transferências ali é só Tesouro. Não tem convênio, não tem Fundeb ali. Tá? Então você gasta 25% dos impostos com ensino e 28,7% com saúde. Sobra ali para as outras áreas 46%. Né? Fica claro também que saúde e educação estão pegando ali, né, metade, até mais da metade do recurso do Tesouro da Prefeitura, né, do recurso próprio ali. Tá bom? Então esses foram os números. Eu vou passar agora aqui os principais investimentos e ações para o ano que vem, que é um quadro que a gente manda, né, junto com a lei. Tem aqui os principais investimentos e ações por área. Então, assim, não é só investimento. Tem ações aqui que são de custeio. Mas eu estou mostrando, assim, as principais ações. Ações específicas. Eu não estou mostrando aqui pessoal em cargos, manutenção da unidade, esse tipo de coisa. Estou pegando as ações mais importantes de cada área. Então, lá no governo, olha, eu tenho em torno de 470 mil para esse projeto Viva Mais, políticas públicas para mulheres, deficientes, igualdade racial, juventude e idosos, fonte do Tesouro. E tenho também um gasto com publicidade, né, 2 milhões, que é o contrato
para 7 meses, não é nem o contrato para 12 meses. Então, assim, é o contrato que a gente tem para 7 meses, não ficou nem o valor para 12. A inclusão social. Eu tenho o programa Qualifica Cidadão, que hoje tem o nome de Acerte, né? Com 1.682.000, Tesouro. Eu tenho as ações do Fundo de Assistência, tem uma série de ações dentro desse fundo. 3.200.000 de recurso próprio e 2.900.000 de recurso externo, que é estadual e federal. Eu tenho a parte de segurança alimentar com 594.000, Tesouro. O Fundo da Criança e Adolescente, o FUNCRIA, que é um fundo, né, não é tesouro. Apoio a iniciativas profissionalizantes do trabalhador, Centro de Qualificação Profissional e Economia Solidária, com 1.270.000, tudo tesouro. Bastante coisa. A educação, a Bolsa Creche é uma ação importante, né? Com 11.200.000, tesouro. Kit escolar, por enquanto, ficou 1.600.000. A gente sabe que é insuficiente, vai ter que aumentar. A alimentação escolar tem a parte que é recurso próprio, 3.887.000, e tem a parte que é de convênios, 26.250.000. Aqueles convênios que eu falei, que vem do governo federal, do governo, né, estadual, a gente usa para pagar a merenda. Quase 30 milhões aí, ou 30 milhões. Cultura, tem o Música para Todos, que é a banda, né? A orquestra lá municipal, 1 milhão. Cultura e Cidadania e a Revirada Cultural, 300.000 recurso próprio, 80.000 recurso externo, que é estadual. Os eventos culturais, 700.000. Né? Eventos culturais aí para fazer essas festas que tem na cidade. Esportes, tem 175.000 para construção, não tem nada específico, a gente deixou, porque tem várias obras em andamento esse ano, a gente achou melhor deixar um pouquinho lá, caso tenha que fazer algum impacto, caso apareça alguma obra que impacte no orçamento do ano que vem, a gente deixou. Isso aí pode ser revisto lá na LOA, para mais ou para menos, né? Você tem os eventos esportivos, uma ação específica também para eventos do esporte, 185.000. E, na verdade, é tesouro isso. E Esporte para Todos, que é também Bolsa Atleta, uma série de ações lá do esporte, material de esportivos, manutenção de campo, tal, tá tudo aí dentro, Esporte para Todos. O meio ambiente tem um monte de coisa, tem recuperação ambiental com 1.140.000, educação ambiental 90.000, produção e manutenção de mudas 95, proteção e bem-estar animal, que é para cuidar dos bichinhos aí, né, que estão pelas ruas aí, 550.000, resíduos sólidos 90 e fundo do meio ambiente, que é um fundo, 343.000. Na habitação tem o auxílio moradia com 1.700.000 e tem ali a produção, né, a infraestrutura habitacional, que é obras do Jardim Boa Esperança, que é um recurso externo, que a gente deixou para o ano que vem, mas pode ser, a obra está em licitação, pode ser que aconteça esse ano, mas a gente deixou previsto para o ano que vem, né? Lá na LOA a gente vai ver se deixa ou não deixa. Se a obra acontecer esse ano, até o final, eu não preciso colocar nada o ano que vem. Obras e serviços urbanos, eu tenho ampliação e reforma da iluminação pública, a PPP, né, parceria público-privada, que está aí também, né, em licitação. Que é tudo com recurso da CIP. A CIP é aquela contribuição de iluminação pública que todo mundo paga lá na conta de luz. Esse recurso cai na prefeitura, mas a gente só pode usar ele com iluminação pública. Não posso pegar esse recurso para pagar, por exemplo, iluminação de prédio público, conta de luz da prefeitura, né? Ou gastar esse recurso com pessoal, com qualquer coisa. Não, tem que ser tudo com iluminação pública. Então, assim, tem uma parte, 9 milhões, que é para você dar manutenção na rede e ampliar essa rede também, melhorar, colocar, por exemplo, iluminação de LED, que nem foi colocado aí em alguns lugares. A gente usa esse recurso aí. Né? A outra parte vai estar ali, que é a última linha, 6,5 milhões, serviço de iluminação pública.
Então você arrecada lá um montante lá com a CIP, você divide então manutenção e investimento, e a outra parte você paga as contas de luz da iluminação pública. Depois o programa de infraestrutura urbana e desenvolvimento sustentável, que é o PIC, né? É esse empréstimo aí que foi feito, que está ali previsto 2 milhões de recurso do Tesouro e 52 milhões e 500 de recurso externo. Mas isso a gente vai saber melhor quando na elaboração da LOA. Porque hoje nós não temos assim, não tem tanta coisa impactada de obra para o ano que vem. A gente não sabe exatamente quanto que virá desse empréstimo, porque ele vem de acordo com as obras que você tem em andamento, né? E por enquanto para o ano que vem não tem assim tanta coisa impactada. Quando a gente estiver elaborando a LOA, nós vamos ter condição de dizer. E ficou então assim, de os valores, como são 3 anos e tanto de empréstimo, a gente colocou uma parte, né, 1/3 mais ou menos para o ano que vem. 52 milhões e meio. O Protransporte, que é um outro empréstimo, operação de crédito, tem uma parte que é tesouro e tem uma parte maior, né, 2 milhões e 740, que é recurso externo. A pavimentação e drenagem urbana tem 100 mil, pouquinho, mas é tesouro, tá federal ali, mas é tesouro. Limpeza urbana, 35 milhões. Então, assim, olha quanto custa só para você fazer a limpeza urbana, né? Coleta de lixo, varrição, esse tipo de coisa. 35 milhões de tesouro. Locação de máquinas e equipamentos, manutenção da cidade toda, 7 milhões. Recuperação e conservação de vias, que é a tapa-buraco, 1 milhão 140. Segundo o pessoal lá de obras, serviços urbanos, isso é insuficiente, né? Mas é o que a gente está conseguindo deixar por enquanto. Obras de infraestrutura urbana, manutenção também, é toda a parte de manutenção, compra de material e tal, 2 milhões e meio. O serviço de iluminação pública que eu falei, 6 milhões e meio. Na parte de mobilidade urbana, nós temos várias ações voltadas para a educação, melhoria, operacionalização e fiscalização do trânsito e o viário, com 4 milhões e 300. E depois o subsídio ao transporte público, né? Então, subsídio, vocês podem ver ali 5 milhões e 200 de subsídio. Tudo recurso próprio. E por fim, acho que não, tem mais um, não, acho que esse é o último quadro. A segurança, o sistema de vídeo monitoramento, tem uma verba lá para esse sistema. O monitoramento por câmeras está lá também. E patrulhamento da guarda, né, guarda cidadã, está lá também a verba. Na saúde, medicamentos, você tem muito pouco de recurso próprio e depois tem a maior parte é recurso externo. Tem a parte de análises laboratoriais, radiológicas, né, 4 milhões e 300 de tesouro, 420 de recurso externo. Tem o SAMU. O SAMU tem 1 milhão e 600 de recurso próprio, 1 milhão e 600 de recurso externo. A gestão do serviço de saúde, que é a OS, né, que cuida aí do hospital, das UPAs. Você tem 49 milhões, quase 50 milhões de recurso próprio e 23 milhões e 300 de recurso externo. Combate à prevenção da ST/AIDS, um pouco de recurso externo. E esse PEM, que é um programa de eficiência municipal do Sistema de Gestão da Saúde, que é um empréstimo para modernizar a saúde, os sistemas da saúde, você ter toda a rede integrada e tal. Planejamento urbano, tem lá Cidade Digital, que é fibra ótica, 370 mil, e essa ação Cidade Ordenada, 300 mil. Na administração, eu destaquei aqui o apoio ao servidor, que é o quê? O que é apoio ao servidor? É uma ação lá para compra de cesta básica, plano de saúde, vale transporte. 16 milhões e 700 para todas as secretarias, né? Não é um gasto da secretaria, está lá na administração, mas é para todas as secretarias. E uma parte lá da escola de gestão. E o que está em finanças? Finanças tem o PEMAT, que é um programa de modernização da administração tributária, 6 milhões e 800, é uma operação de crédito também.
e o incentivo ao emplacamento no município, 120 mil, que é aquele programa que incentiva as pessoas que têm veículos emplacados em outras cidades, né, para transferirem esse veículo para a cidade de Hortolândia. Por que que isso é importante? Eu não sei se todo mundo sabe aqui, mas quando você paga o IPVA, né, metade do valor do IPVA vai para o Estado, a outra metade vai para o município onde o veículo está emplacado. Então, se você mora em Hortolândia, seu carro está com a placa de Campinas ou Sumaré, quando você paga o IPVA, você está mandando recurso para a Prefeitura de Campinas e de Sumaré, não para Hortolândia, né? Então, é importante que quem mora aqui no município, quem usa o município, né, as ruas do município, né, na hora de licenciar o carro ali, seria bom, né, ou na hora que você compra um carro, seria bom emplacar com a chapa de Hortolândia, porque a hora que você está pagando IPVA, o recurso fica em Hortolândia. E aí você está ajudando na parte da manutenção da cidade. Inclusive, uma parte desse recurso do IPVA você tem que gastar na saúde, outra parte você tem que gastar na educação, né? Então, não tem muito sentido você morar aqui e estar com o carro emplacado em outra cidade. Você está ajudando a outra cidade, não aqui. Então, tem esse programa lá na Finanças, tá? Acabou. É isso, gente. Não sei, né, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa. Vamos ver. Da minha parte é isso. Então, obrigado. Assim que o Cristiano terminou a explanação, fica aberto as perguntas agora para os nobres vereadores. O vereador Dioleno, o vereador Regis, acabou de estar chegando agora há pouco. Eduardo Mascarenha, está aberto as perguntas, e para os vereadores e depois ao público presente que está aqui assistindo. Eduardo de Paus. Bom dia, Cristiano. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, presidente da Comissão de Finanças, Gervásio, os vereadores aqui presentes. Eu vou aproveitar o momento, o ensejo, para tirar algumas dúvidas referente ao orçamento e algumas preocupações que esse vereador tem encontrado aqui na Câmara Municipal. Primeiro, eu queria agradecer a explanação, né, mas pelo entendimento que eu tive no início, o plano plurianual, a nossa lei conhecida como PPA, ela compreende o exercício de 4 anos. E, pelo que eu entendi, é feito um planejamento em cima do PPA com base das propostas da campanha eleitoral do Poder Executivo, um dos fatores que predomina para a elaboração do PPA, correto? Sim. Depois nós trabalhamos a questão aí da Lei da Diretriz Orçamentária, que é a questão da LDO, que, pelo que eu entendi aqui, há um ajuste das ações, né, do governo, entendendo o momento econômico que o país está vivendo, trazendo essa realidade para o município. Sim. E depois disso, nós vamos trabalhar a Lei Orçamentária Anual, que a gente chama de LOA, que é apresentada aqui na Casa. Pois bem, ao assumir a cadeira aqui na Câmara Municipal, nós assumimos no dia 1º de janeiro de 2017. E nós entendemos que a LOA que estava regendo, que estava vigente para o exercício de 2017, ela foi aprovada em uma outra gestão do ano anterior. De uma certa forma, eu senti o meu mandato de vereador aqui bastante engessado, porque eu sabia que não dava para fazer muita coisa, que mesmo trocando a gestão, essa gestão teria que seguir a LOA que foi aprovada na gestão passada de uma outra filosofia, um outro pensamento que está desconectado com a atual administração e a atual Câmara Municipal. Eu gostaria de perguntar para o Cristiano se existe um limite perante lei, assim, para a execução desta LOA. Se o governo, por exemplo, deixar de executar alguma coisa que colocou na LOA, se o chefe do executivo estaria recorrendo a algum crime, alguma coisa nesse sentido, e o Tribunal de Contas pudesse fazer esse apontamento.
Não, acho que não. Se ele não cumprir, não executar todo aquele orçamento, não tem nenhum problema assim, legal. Né? Você, não sei se você está querendo dizer exatamente da questão da Câmara, do orçamento da Câmara Municipal ou não? De tudo? Não, eu estou me referindo à totalidade, às ações do município. Sim. Ele não, o chefe Sim. do executivo não é obrigado, então, a cumprir a risco o que foi determinado na LOA. Porque o orçamento, assim, você faz uma previsão de despesa, né, para o ano seguinte. E isso está lastreado na previsão de receita que você faz também. Nem sempre essa receita, você atinge essa previsão de receita que você coloca dentro do orçamento. O exemplo foi o ano passado. Né? Nós não arrecadamos tudo que estava previsto, principalmente na parte do Tesouro. Então, assim, se você não vai arrecadar tudo que você previu, você não tem como executar isso, porque você não tem recurso. Então, você pode até determinar, durante o exercício, um contingenciamento das dotações orçamentárias. Né? Inclusive, esse ano a gente já fez um contingenciamento, né? Até para compensar um pouco dessa arrecadação menor que a gente teve o ano passado, e também assim se precavendo quanto à arrecadação desse ano, que eu até disse que está dentro do previsto por enquanto, mas durante o ano você vai ajustando ali o orçamento, né, gastando mais ou menos. Por exemplo, se você arrecada mais, você pode aumentar seu orçamento através de excesso de arrecadação. Você manda ou projeto de lei ou faz um decreto, né, de excesso de arrecadação, elevando o orçamento, né, com base nesse excesso que você pode ter, né, nos próximos meses, ou que você já está tendo agora. Por outro lado também, se você está arrecadando menos, você vai lá e faz um contingenciamento, que pode até ser, né, via decreto do prefeito, ou uma operação interna ali da prefeitura, na Secretaria de Finanças, que vai lá, né, no orçamento de cada secretaria, de acordo com os critérios que foram estabelecidos para esse contingenciamento, e vai lá e reserva o recurso para que as secretarias não gastem. Né? Então, assim, agora, não sei se pode, assim, é que nunca aconteceu da gente gastar muito menos, né? Como o orçamento é feito muito, assim, de forma cautelosa, não tem exageros na previsão de receita. Pode acontecer em outro município, talvez, do tribunal apontar, às vezes ele aponta que você, assim, normalmente no começo do ano, né, você entra com o orçamento ali elevado, porque você está fazendo a previsão de receita para o ano todo, e lá dentro tem muita parte, no nosso caso, por exemplo, tem muita coisa de receita de capital e convênios. Esses convênios e receita de capital, de empréstimos, eles demoram para entrar. Né? E aí o tribunal vai acompanhando, ele vai falando durante o ano para você, olha, você previu né, você não está arrecadando o que está previsto. Só que ele está olhando o orçamento como um todo, ele não está olhando a parte do que é tesouro, o que é recurso de convênio, o que é empréstimo. Né? A gente está olhando isso de forma separada lá na Finanças. O que é convênio, o que é tesouro, o que é empréstimo. E o que é empréstimo, o que é convênio, enquanto não entrar o recurso, não gasta, não faz nada. Né? Então, mas o tribunal costuma apontar isso, né? Quando você não executa, às vezes a gente não executa porque teve problema nessa transferência de convênios e empréstimos. Não sei se... Não, esclareceu sim, só para tirar uma dúvida da questão do trabalho do Tribunal de Contas, se ele teria como parâmetro a aplicação da LOA ou não, mas para mim esclareceu bastante. Obrigado. Tá legal, nada, imagina. Outra questão também que eu gostaria de saber é ali no quadro das despesas por categoria, você colocou aqui outras despesas está em torno de 39%, pessoal e encargos em torno de 46%. Eu só queria saber se existe, principalmente a questão do pessoal e encargos, se existe uma... A gente sabe que o máximo... Já chegando em 50%, já começa a acender uma luz de alerta. Sim. Mas existe uma exigência mínima disso daí? Mínima, não. Tem como você voltar na apresentação lá para mim um pouquinho? Tem como voltar?
Deixa eu voltar nesse gráfico. É o despesa por categoria econômica, né? Pessoal em cargos ali com 46. Bom, primeiro que esse percentual ele está se referindo aos 770 milhões e 700, né? Não é aquele percentual da receita corrente líquida, né? A receita corrente líquida tem um outro valor que eu passei lá no primeiro gráfico, não lembro agora, 733 milhões, eu acho que é isso. Mas, assim, na questão do gasto com pessoal em relação à receita corrente líquida, não tem um mínimo, tem esse limite prudencial, né, que no caso é 51,30 da receita corrente líquida. Quando a gente ultrapassa esse limite prudencial, o tribunal já dá um alerta para a gente. E você não... Então, sempre que você fecha... se eu não me engano, o ano passado, a prefeitura fechou o gasto com o pessoal acima do limite prudencial. E aí, assim, a lei de responsabilidade fiscal fala que você tem que tomar medidas necessárias para derrubar esse percentual no próximo quadrimestre. Então, assim, aquele dia o Vladir veio aqui e apresentou, nós ficamos abaixo do limite prudencial. Então, a gente conseguiu derrubar. De dezembro para abril, né, nós derrubamos o percentual para baixo do limite. Então, tem que ficar abaixo do limite. E ele sempre vai dando alerta, assim, quando você está muito próximo desse limite prudencial. Agora, quando você está muito lá embaixo, não tem problema. Lá atrás, antes da crise, né, o que aconteceu nessa crise toda, o pessoal entender? O meu gasto com o pessoal subiu muito, porque foi, né, os últimos governos deram a inflação, deram aquele 25% parcelado, teve contratação também. Então, o gasto com o pessoal foi subindo. A receita já não subiu tanto, né? A receita cresceu, mas não cresceu tanto assim. Então, lá atrás você tinha um percentual da receita corrente líquida em torno de 42%, 43%, e hoje você está em 50%, 51%. Está bem próximo do limite. Tá? Tranquilo, obrigado. E continuando, ali também no mesmo gráfico, ali tem investimentos. Ficou claro ali que quando inaugura uma obra, quando inaugura alguma unidade de saúde, você usou o exemplo da ponte, né? Tem a questão da manutenção que entra em questão de investimentos. Queria saber se existe alguma regra para se calcular a questão da manutenção dessas obras que são... Regra parecida como aquela do crescimento da arrecadação, se existe no município. Regra mesmo não existe, mas a gente, como a gente elabora o orçamento junto com as secretarias, né, não é um trabalho apenas do planejamento orçamentário. A gente divide esse trabalho todo com cada secretaria que manda ali para a gente, na época da elaboração, manda, né, para a gente as previsões de gastos que eles têm para os próximos anos, ou para aquele ano que você está fazendo o orçamento. Então, no caso, né, manutenção das ruas, manutenção de ponte, esse tipo de coisa, a secretaria vai ter que informar para a gente, olha, que vai ter um determinado gasto. Vamos supor, eu não sei ainda a questão da ponte estaiada, né? Pessoal não sei se está aqui ainda, pessoal de obras, serviços urbanos, mas eles vão ter que ver se, por exemplo, para 2020, na hora que a gente estiver elaborando a LOA, vai ter que contratar alguma empresa ou comprar algum tipo de material para fazer a manutenção da ponte estaiada? Pode ser que sim, né? E aí eles vão ter que informar para a gente, olha, a manutenção da ponte estaiada para o ano que vem vai custar tanto. Né? E tem que fazer, é imprescindível, não dá para adiar, né? Não dá para você largar lá de qualquer jeito. Eles vão ter que dizer para a gente. E aí nós vamos tentar colocar isso no orçamento. Mas, em contrapartida, não existe uma regra, uma previsão ali de uma estimativa de custo para manutenção? Não, tá ok. Eles vão ter que, a cada secretaria vai ter que dizer para a gente quanto que precisa. Ok, obrigado. E já estou encerrando, são dúvidas que eu preciso tirar, tá bom? Tranquilo. Você passou para a gente também aí no quadro, quando você começa a detalhar por secretaria, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, hoje compreende saúde 27% e educação 30%, totalizando aí 57%. Isso. Vamos chamar de custeio, né? Vamos chamar de custeio do Tesouro.
Aí eu queria dividir na questão aí da educação a pergunta. A questão desses 30% da educação, está embutido a questão da merenda e da reforma nas escolas também entrariam nesses 30%? Sim, nesse quadro aqui, que eu estou falando dos 770 milhões, né? Não daquela receita de impostos que eu tenho que aplicar 25% na educação. Então, o 30% aqui em cima dos 770. Aqui é o orçamento da Secretaria de Educação completo, né? 228 milhões. Aqui está o orçamento inteiro. Então, ele está tanto a parte de recurso próprio, convênios, Fundeb, e está a parte da merenda. A merenda, como eu mostrei lá no final, tem um quadro lá que mostra quanto que vai de recurso próprio, tesouro, quase 4 milhões, e recurso externo, 26, 27 milhões. Esse recurso próprio que a gente gasta com a merenda, que está dentro aqui desse total da secretaria, esse recurso próprio não entra no gasto do ensino, tá? Não é considerado gasto no ensino, eu, apesar de não concordar, mas não é considerado gasto no ensino o gasto na merenda com o recurso próprio. Só uma parte, então. Então, eu posso ter um entendimento de que o custeio com a merenda, que eu acho que deve estar em torno de 8 milhões, né? Anual. Mais. Vamos colocar aí. Ele não entra na prestação de conta dos 25% da educação no total. Ele não entra. Não entra. E a questão da reforma das escolas? Reforma entra. Reforma entra, a merenda não entra. A merenda não entra. Não aceita como essa prestação de conta. Tá ok, esclareceu. E no tocante à questão da saúde, eu estou entendendo aqui que o custeio mínimo sugerido, não vamos falar de investimento, vamos falar de custo, é 15% sim. para o Tesouro, certo? Sim. Hoje está em torno de 27%. Isso. Aí eu queria fazer uma pergunta bem específica. Existe a possibilidade da Secretaria de Finanças preparar um documento, um material específico para que a prefeitura, não sei, a partir de 15%, ainda é considerado custeio ou passa a ser considerado como investimento? E a partir de 15%, não existe a possibilidade da prefeitura entrar com uma ação de regresso contra o Estado, contra a União, para reaver esse recurso? Não. Olha, então assim, vamos voltar de novo nesse quadro aqui, ó. A despesa por secretaria, né, da prefeitura toda, 770 milhões. Eu tenho um gasto com a saúde ali de 207 ou 209, não consigo ver direito. Né, 27% daquele total lá. Então, esse aqui é o 27% em relação ao total do orçamento. Em relação aos percentuais mínimos obrigatórios, né, no caso da saúde é 15%, o percentual é até maior, né, do que os 27% lá. É 28,7%, porque ele é em relação a esse grupo de impostos e transferências. Só para explicar um pouquinho, pessoal, o que entra nesse grupo de impostos e transferências que eu sou obrigado a gastar 25% com educação e 15% com saúde? Entra o IPTU, entra o ICMS, o IPVA, o FPM, o Imposto de Renda, ITBI, tá? E tem alguns outros menores, mas basicamente é isso. E aí, somando tudo, dá 575 milhões, eu sou obrigado a gastar no mínimo, 15% com saúde. A prefeitura está gastando, previsão de gastar ali 28,7%. É quase o dobro. Mas eu não, assim, não tem nada que a gente possa fazer para pedir para o Estado ressarcir alguma coisa. Por que a gente está gastando o dobro? Porque lá atrás foram feitos vários investimentos aí nessa área, principalmente, né, você tem o hospital, você tem as UPAs, você tem o SAMU, né, e vários postos de saúde pela cidade, que é realmente impossível você manter o funcionamento dessas unidades todas com 15% do orçamento. 15% do orçamento ali de recurso próprio, né, então praticamente metade daquilo ali, 165 milhões, seria 80 milhões, 85 milhões. Então assim, você não consegue manter 85 milhões, assim, só o hospital custa quase, né, 70 milhões, só o hospital. Então, não dá, mas é por isso. Agora, tem municípios por aí que, como não tem uma rede de saúde tão grande quanto a nossa, eles têm dificuldade até para gastar 15%. Né? O Hortolândia já está chegando em 30%.
Obrigado. E a última pergunta para poder entender agora é referente à iluminação pública. Você passou aí a questão aí de um PPP, parceria pública-privada, né, em torno de 9 milhões. Eu queria saber, você já tem um detalhamento aqui na audiência sobre a participação financeira dentro desses 9 milhões, qual a participação da Prefeitura, da administração? Na verdade, a PPP vai ser custeada pela Prefeitura, né? Você vai usar uma parte, até onde eu vi, né, o projeto inclusive passou por aqui, foi aprovado, né? A Prefeitura vai usar o recurso da CIP para custear essa parceria público-privada. Só que a empresa que ganhar essa licitação, ela vai ter que fazer uma série de investimentos na cidade, né? Tem todos os prazos determinados ali para ela fazer esses investimentos. No primeiro ano, por exemplo, tem que fazer uma série de investimentos. Esses investimentos também vão gerar uma economia na conta de luz, né, da iluminação pública, porque você vai trocar a iluminação essa que você tem hoje, que são lâmpadas que gastam mais e tal, para a iluminação de LED, né? Mas o recurso vem todo da CIP. Então, só para podemos entender, então, que o investimento total, o custo total, é pago com dinheiro da Prefeitura, e aí a empresa vencedora do projeto apresenta uma contrapartida a algumas obras aí para beneficiar e fazer uma contrapartida. Sim, aí ela tem um contrato de longo prazo, né? É um contrato de longo prazo, não é um contrato de 5 anos apenas, né? A parceria público-privada tem um prazo mais longo, né? Ok, obrigado, presidente. Só essas dúvidas, obrigado. Nada, imagina. Bom dia a todos. Agradecer ao Cristiano por estar presente aqui, nosso especialista técnico. Cumprimentar o presidente Gervásio, nosso líder Eduardo Lipaus, o vereador Regis da Serralheria e todos os funcionários da casa, agradecer. Cristiano, eu queria te fazer algumas perguntas, o presidente, coisa rápida. Em relação à nossa dívida no município, como é que ela tá equilibrada? O município consegue manter a certidão negativa? Uma primeira pergunta. Sim, até na audiência pública o Vladir passou aí, né, assim, nós estamos tudo, assim, a prefeitura está em ordem com seus encargos, com suas dívidas. Como eu mostrei ali, a gente está previsão de gasto para o ano que vem em torno de 48 milhões, algo assim, né? 6% do orçamento da prefeitura, que não é um valor assim tão alto, tão elevado. Tem municípios e tem estados aí que gastam muito mais do que isso. Então, assim, tá controlado. O que acontece, assim, algumas dívidas vão entrando, né, vão surgindo, né, como você pega um novo empréstimo, que nem esse agora da CAF, aos poucos isso vai virando dívida, conforme eles forem liberando os recursos. Por outro lado, outras dívidas vão desaparecendo, né, dívidas que nem ponto estaiada, nos próximos anos aí, não é, acho que não é esse ano não, mas eu vou dar uma olhada, mas você vai fazendo novas dívidas, outras dívidas vão desaparecendo. Acho que o importante é a gente colocar ali um limite, né, para não deixar esse valor aí subir demais. Na verdade, o limite que a lei de responsabilidade coloca é lá 120% da receita corrente líquida. Imagina, isso daria mais de 700 milhões de dívida, não de pagamento de dívida, né? Nós não temos uma dívida tão grande assim. Então, os nossos encargos e amortizações são bem menores. A gente está gastando ali em torno de 40, 50 milhões. Mas é assim, se são dívidas que geraram, né, lá, né, no passado um investimento para o município, né, são dívidas, vamos dizer, saudáveis, né? Então, é isso que a gente tem que analisar, a composição dessa dívida. Legal, eu vi aqui também a questão de sentenças judiciais. A gente tem bastante dívida em relação a isso, valor em relação a isso. Sentenças judiciais que eu acho que eu coloquei ali na saúde
são os gastos que a gente tem com compra de medicamentos ou algum tipo de insumo lá da saúde, que são derivados de sentenças judiciais. Pessoas que entram na justiça para, né, para que assim, o órgão público, a prefeitura no caso, compre os medicamentos que ela precisa. E, geralmente são medicamentos de altíssimo custo, né, que nenhum de nós aqui, né, vai ter condição de comprar. A gente vê passando por ali no nosso departamento medicamentos que chegam a custar 20 mil uma caixinha. Né? Então, assim, que família no Brasil tem condição de comprar um medicamento desse? Então, você deixa previsto lá no orçamento uma verba, né, no caso, acho que está ali 700 mil, que não é suficiente, na verdade, a gente tem que tentar aumentar isso daí. Né? Porque, assim, vem muitas sentenças judiciais durante o ano, e é uma coisa que, quando chega, você tem que cumprir, não tem nem o que discutir. Né? Caiu ali na prefeitura, você cumpre e tem que dar um jeito de comprar aquele medicamento, não tem jeito. Aproveitando uma pergunta também do nosso líder Eduardo Lipaus, em relação ao hospital, toda a dívida, todo o recurso é empenhado no município, o Estado entra com algum recurso, ou o governo federal? O Estado muito pouco, o Estado repassa alguma coisa de... Né, eu não sei se passa alguma coisa de urgência, né? Não, né, Cidinha? Né? Mas ele passa alguns recursos lá para compra de medicamentos, né? E tal, mas assim, não para o hospital muito, acho que quase nada, né, Cidinha? Para urgência não, né? Tá? Agora, da parte federal, você tem os recursos do SUS, né? O SUS, né, qual que é a previsão de arrecadação do SUS, né, que está aí dentro desse orçamento? Em torno de 35, 40 milhões. Então, uma parte, que é pouco. Se você pegar o orçamento da saúde inteiro, o SUS repassa uma pequena parte. A maior parte é prefeitura. Inclusive, quando a gente fala, só lembrando aquele percentual lá mínimo de 15%, que a gente está gastando com 27, 28%, é tudo tesouro. O SUS não entra nesse cálculo. Esse cálculo de percentual mínimo é recurso do Tesouro. Então, você vê, a gente arrecada 35, 40 milhões de SUS, o orçamento da saúde é 200 e tantos milhões. Né? Então, então, assim, o governo federal repassa, né, através do SUS, uma pequena parte do que a gente usa, do que a gente gasta, do que precisa lá na saúde. E uma parte, com certeza, vai para o hospital, porque uma parte é recurso de urgência, né, que só pode gastar na urgência. Hoje, em torno de 80%, talvez um pouco mais, 70%, é custeado pelo município, sim. Que atende, acho que não só a Hortolândia, né, o hospital, mas a região, sim. Parte da região metropolitana, é sim. Isso, né? É. Agora, falando sobre a questão do PCCV, ele está incluído dentro desse plano de cargos e carreira de vencimentos. Olha, do servidor? Quando a gente fez a projeção da folha, né, você sempre coloca um pouco mais do que para ter uma margem para trabalhar ali dentro. Agora, a implantação do plano, aí vamos, assim, aos poucos ele está sendo colocado, pelo que eu, né, às vezes passa alguma coisa ali no meu departamento. Assim, a prefeitura está atendendo aos poucos essas demandas aí do plano. O que aconteceu nos últimos anos, inclusive eu já tive que responder até para uma questão judicial, né, que chegou lá para a gente, o juiz estava questionando, né, a questão do plano de cargos. Olha, nós explicamos para ele que diante da situação econômica dos últimos anos, né, e nós fizemos um esforço tremendo para manter a folha de pagamento em dia, dando os reajustes da inflação todos os anos, mais os 25% que foram dados lá, né, uma parte no governo do anterior, uma parte agora, né, a última parcela foi agora. Então, assim, a folha de pagamento ficou muito comprometida, inclusive estourando o limite prudencial em vários momentos, que nem o ano passado. Então, você tem que ter cautela, a prefeitura tem que ter cautela na hora de implantar, né, no caso, o plano, para não estourar os limites, para não comprometer,
né, o pagamento da folha e tudo isso. Mas a gente sabe também que, olha, tem ajustes que você vai fazendo dentro da folha de pagamentos, né? Aí é uma questão que a administração como um todo, que o governo como um todo tem que definir. Mas quando você monta o orçamento, você estabelece um limite lá de gasto com o pessoal. Eu não posso colocar mais do que aquilo, né? Porque a legislação não deixa. Então, nós temos que adaptar, né? A prefeitura tem que adaptar o gasto dentro da folha. O que eu posso cortar dentro da folha para permitir que eu vá colocando, né, o plano de cargos ali dentro? É isso que tem que ter essa visão dentro, né, para fazer esse cálculo. Tá? Para encerrar, 2 perguntas. Você falou que tem recurso, se eu não me engano, tem recurso destinado para melhora da questão da finanças, uma modernização técnica. E também nós autorizamos aqui para a saúde. É uma briga nossa constante, que é a questão da tecnologia, né? Uhum. Esses recursos já existem, estão reservados. Estando reservados, ele tem previsão e porquê dessa demora da implantação? Tem alguma relação com o convênio, com o Banco do Brasil, com o governo? O da Finanças, que é o PEMAT, já está em execução. Né? Já foram contratados aí serviços, compra de computadores, de sistemas, cursos, tudo que está previsto dentro desse programa chamado PEMAT. Então, ele já está em execução. Pode ser que ele tenha atrasado um pouco, porque às vezes acontece mesmo do banco demorar para liberar o recurso, às vezes a licitação de alguma coisa atrasa, né, por N motivos. Então, mas esse já está em execução. O da saúde parece que está agora licitando, não sei se... Não? Ainda não começou? Mas foi assinado já, né? Será? Bom, então também está... Né? Mas depende, sim, às vezes não é problema da prefeitura, às vezes é problema, né, do banco que assim, demora para... Porque assim, são empréstimos, são complexos, não é simplesmente você chegar lá no banco como uma pessoa física, né, e pedir um empréstimo. Ele vai analisar o banco, vai analisar uma série de coisas, isso vai lá para o Ministério da Fazenda, né, tem que passar no Senado, tem um monte de coisas. Então, às vezes atrasa por causa disso também. Presidente, para mim tranquilo, obrigado, nosso técnico Cristiano, e presidente, obrigado, estou satisfeito. Bom dia, Cristiano, bom dia, presidente, vereadores, pessoal da casa. Eu só queria agradecer mesmo aí o Cristiano pela elaboração, né? Só tem uma coisa que me preocupa aí, Cristiano, igual você falou das custas judiciais, né, na saúde. Sim. Mas eu acho que até eu tive um debate na audiência da saúde também sobre isso, mas eu creio que nós temos que pegar e já pensar num cadastramento das pessoas, porque tendo em vista que tem muita pessoa que está vindo para cá, que é do Nordeste, tem alguma família aqui, né? E as custas estão ficando tudo para o município. Então, eu acho que é isso que está dando... Isso aí, você falou que tem que aumentar, eu acho que nós temos que pensar nesse plano B também. Entendi. Já para a gente poder pegar e já tá pensando até no futuro. Não que a gente tem que deixar de atender. Sim. Mas a gente tem que pegar e estar vendo isso aí, igual o Nova Odessa já fez, né? Tá. Eu acho que nós temos muitas pessoas aqui do município que necessitam também. E a gente estamos tirando daqui para poder pegar e fazer coisas de outro estado, até mesmo de outros municípios aí. Sim. Né? Mas demais, me dou por satisfeito e queria agradecer você e os demais membros aí. Mais algum da pessoa que quer fazer? Milton. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Milton, sou presidente do Sindicato de Servidores Públicos, né? E eu acho que tem uma pergunta que todos os servidores gostariam de saber, porque no nosso estatuto prevê o reajuste anual para os servidores, né? Sim. E é estatutário isso. Então, a gente não entende por que não entra dentro do orçamento, já, como tem já previsão da inflação do ano posterior, já entra para evitar esses transtornos e no acordo coletivo a gente só tratar de benefícios e ganho real.
porque nós não vemos nunca o aumento que deveria ser feito para o servidor, já ficará garantido, evitaria até a questão de dividir o aumento em 2, 3 vezes. Na verdade, sim, nos últimos anos, acho que todos os anos, né, acho que desde que eu estou aqui desde 2006, salvo algum engano meu, todos os anos os servidores tiveram reajuste pela inflação total do ano, inclusive naquele ano, quando o prefeito era o Meira, né, e a inflação chegou a quase 10%, e ele concedeu esse reajuste, mais os 3,79 que já estavam parcelados ali, né, a partir do mês de janeiro. Então, por exemplo, só naquele ano, um reajuste total ali de 12%, 13%, né? Então, assim, quando a gente faz o orçamento, a gente deixa previsto, né? Mas muitas vezes o orçamento, você faz uma previsão de receita, e essa previsão de receita não se concretiza, né? Esse ano, por exemplo, é um ano que está muito complicado, a gente está assim, vendo, nós estamos no limite mesmo. Então, por isso que foi, né, a opção que foi dada assim, de parcelar isso. A gente sabe que para o servidor não é bom, né, não é o ideal, mas é melhor fazer isso do que chegar lá na frente e começar a atrasar os salários e tal. Então, a finanças tem essa visão. Mas isso aconteceu assim, em um ano ou outro, né? Na maioria dos anos que a gente teve aí, né, dos últimos 10 anos, os reajustes foram dados, né, integrais ali na database, fora outras coisas dentro da folha, que nem plano de cargos, que foi dado lá no começo, lá em 2010, né, e tudo isso foi aumentando, e é o que eu falei, você chega no limite, tem um limite prudencial, que a prefeitura não pode fazer nada, a prefeitura tem que ficar abaixo desse limite. Então, mas a gente sabe, eu entendo a sua preocupação, entendo a sua colocação, né? É uma questão complexa, mas eu acho que nos últimos anos a gente tem conseguido, né, atender aí essa demanda do reajuste anual. Se a gente for ver outros municípios, eu conheço alguns lugares aí, inclusive a própria cidade de São Paulo, por exemplo, né? A gente tem algumas pessoas que conhecem, algumas pessoas que trabalham lá. Sim, eles têm dado reajuste anual. Quando a gente fala de reajuste anual, precisa ver exatamente o que está escrito no estatuto, né? Não sei se lá fala assim de reajuste anual com base na inflação oficial e tal. Mas não sei, no caso de Hortolândia. Mas tem município que, quando fala de reajuste anual, você tem que dar um reajuste anual. Não fala que é de acordo com a inflação. E tem municípios dando 0,01%, né? Só para dizer que deram um reajuste. A gente sabe que isso não é reajuste, né? Mas eles estão dando 0,01% ou 0,1% só para dizer que foi atendido lá a legislação, né? Quando a gente sabe que não está, né, não está atendendo nada, isso não é reajuste. No caso de Hortolândia, não. Nos últimos anos a gente tem conseguido dar a inflação do ano, às vezes tem que parcelar por algum problema, né, em relação a limites que você tem que cumprir, né? Mas tem sido dados os reajustes da inflação nos últimos anos, né? Só para completar, então, historicamente nós ficamos 8 anos sem aumento, por isso que teve esse reflexo. Aumento real, você fala. A inflação, não foi dado nada, 8 anos sem reajuste, né? Historicamente, lá atrás... Sim, naquele caso, verdade. São 8 anos que complicou. Tanto é que há uma defasagem de salário, tanto da Câmara como da administração, por causa disso. Que mesmo com esses 25%, não atinge os valores atuais aqui da Câmara. Não, assim, olha, essa questão entre Câmara e município é uma discussão complicada. Isso não acontece só em Hortolândia, isso acontece em qualquer lugar. Se você pegar os salários do Legislativo, né, e do Executivo no governo federal, vai ter diferença né, significativa, no governo estadual também. Então, essa é uma outra questão. A questão do que você falou, né, daqueles 8 anos sem reajustes, antes lá do primeiro governo Perugini, isso foi solucionado, em parte, pelo plano de cargos, né? A gente tinha uma demanda do sindicato que era em torno de 40%, 41% de reajuste. O plano de cargos, quando ele entrou em vigor,
significou um aumento básico assim, de 16% na folha de um mês para o outro. Tá? Então, ali, de cara, teve uma elevação. Pode ser que algum cargo, alguma categoria dentro não tenha sentido isso. Mas, no geral, a folha cresceu 16% assim que o plano de cargos entrou, se eu não me engano, lá em outubro de 2010. Não lembro mais ou menos isso. Fora isso, depois no governo Meira, né, foi feito um acordo, acho que com o sindicato, a questão foi dado aqueles 25% parcelados. Então, plano de cargos mais esse 25%, praticamente recomporam, se não tudo, mas uma boa parte dessa defasagem que tinha. Pode ser que, dependendo de alguma categoria ali dentro, né, você não tenha conseguido recuperar tudo, mas os 25% que foram dados nos últimos anos, os últimos 6 anos, eles configuram uma reposição lá de trás, mas não deixam de ser um aumento acima da inflação nesses anos agora. Porque uma coisa assim, o governo lá atrás deixou 8 anos sem reajuste, e quem que teve que pagar essa diferença foram os governos atuais, né, do Meira e do Perugini. O dinheiro saiu desses orçamentos, né? Deixou lá atrás sem reajuste, mas quem que teve que... Então, assim, entrou no orçamento desses governos agora, né? E foi um dos motivos do nosso gasto com o pessoal ter chegado no limite, porque você pegou anos de crise, né? Anos onde a arrecadação não cresceu, ou cresceu muito pouco, e do outro lado a folha, tendo reajustes pela inflação, mesmo quando a inflação chegou a 10%, mais os 3,79%. Então, assim, isso aumentou muito o nosso gasto, e você vê isso claramente quando analisa o limite de gasto com o pessoal, que passou lá de 42%, 43% para 51%, 50%. Tá? Para não avançar, porque esse é um debate que ia demorar muito tempo. A minha categoria... eu acredito que a categoria do que foi contemplada não chegaram a 10% desse valor, porque a maioria não teve esse grande aumento, mas tranquilo. A maior preocupação nossa é que realmente, como é estatutário e não fala o índice, mas fala que é reajuste inflacionário, não fala o índice. E eles sempre procuram o menor, e a gente procurou a média, mas tranquilo. Que se coloque já a previsão para evitar essas questões de debate... eu queria saber se não é colocado por problemas jurídicos ou financeiros, né, ou político. Tem sido colocado, né, nos últimos anos. Nós vamos fazer o possível, né, para colocar isso também para 2020. Né, na hora de montar o orçamento, a LOA, né, que é o que realmente vai valer para a execução do ano que vem, nós vamos fazer o possível, como a gente tem feito nos últimos anos. Tentar, pelo menos, garantir o reajuste da inflação, de acordo com a previsão ali, né, da inflação que o Banco Central coloca, né, que está em torno de 4%, 5%. Pelo menos isso a gente vai tentar garantir. Porque dá uma tranquilidade, não só até para a administração, para os servidores já saber um parâmetro, né, para se faltar é pouco, se sobrar a administração pode fazer dar outro destino. Era só isso, eu agradeço. Tá joia. Mais alguém queira fazer alguma pergunta? Caso não tenha mais alguém, vamos encerrar, né? Sim. Eu, como presidente da Comissão de Finanças, dando por encerrado a audiência pública, dia 11/6/2019, às 11h58. Obrigado a todos, os vereadores e os presentes. Muito obrigado por estar participando conosco hoje dessa audiência pública.